Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou primeiro pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, puder recomendar para outras pessoas, chamar outras pessoas para se inscreverem, ajuda bastante a gente aqui no canal. Hoje eu vou falar eu esqueci de colocar o poema aqui, peraí, só um minutinho. É muito louco isso, né? De a gente começa a gravar, começa umas doideiras aqui. Hoje está bem conturbado porque já deram alguns problemas aqui no começo do vídeo, que eu já gravei alguns vídeos e eles não deram certo e tal, mas vamos lá, né? Vamos lá, a gente continua, a gente vai tentando. Hoje no Eu Recomendo Cinema, um filme maravilhoso, muito legal, chamado Labirinto. Isso com o David Bowie e com a Jennifer Connelly aqui. Ó, essa é uma edição super legal, ele vem com um documentário muito interessante. Aliás, no documentário eu descobri uma coisa muito doida nesse filme, que eu já vou falar antes, senão eu esqueço, que aí eu começo meu freestyle muito louco aqui e eu me perco às vezes. O, esse filme, ele é de 1986, tá? Do diretor Jim Ransom, né? E o que que acontece? Ele trabalha com 90% de efeitos práticos. O que são efeitos práticos? É você não usar computação gráfica, entendido? Você fazer os bonecos ou de animação mecânica e tal. E um dos bonecos, ele foi feito, a estrutura dele, principalmente, pelo Ron Milk. Quem que é o Ron Milk? Há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, teve na Pinacoteca, aliás, nós fomos ver a exposição maravilhosa, assim, que tinha filas enormes, que era aquele cara que fazia aquelas estátuas de hiperrealismo gigantes. Tinha a cabeça gigante dele, assim, deitada, tinha um menino na no barco, um monte de coisa muito legal assim na Pinacoteca. E um dos caras que faz o Tudor, que é um dos monstros que aparece no filme, que é um gigante gentil, é ele, né? Então essa é a curiosidade que na época ninguém imaginava que ele viria a ser essa referência e que acabou se tornando um grande artista plástico, não tem nada a ver assim com a história do filme. Do que trata o labirinto? Se você parar, então eu vou primeiro fazer um resumo aqui do filme, né? Com o David Bowie. Ele participa da trilha sonora também do filme, então tem canções muito legais, né? Tem a que eles estão dançando lá, a do começo, do labirinto, que é ele cantando e ele ajuda na trilha sonora de fundo de outras partes. Aí é bem aquela coisa dos 80, aquele tecladão assim, sintetizador. Mas é legal, mas eu acho que passou. Agora tá voltando. Sabe quem trouxe isso? Porque a gente, na década agora dos anos do século 21, dos anos 10, então de 2010 a 2019, teve o revival dos anos 80. E esse tipo de tecladinho voltou. É uma coisa que fica muito claro assim no Stranger Things, por exemplo. Né? Você ouve essa influência desses teclados, dessa linha de fazer música desse jeito assim. E aqui acontece isso. A história é uma história de fantasia. É uma menina, ela vive com a madrasta e ela tem um irmão que não é filho só do pai dela, é filho do pai com a madrasta. Você percebe no intertexto que ela não tem uma boa relação com essa madrasta. E é uma garota que ela está vivendo a transição de menina para mulher. Então, este filme ele vai trazer uma série de elementos intertextuais dessa questão da menina na sua busca por crescer, por se tornar mulher, né?
fazer essa mudança de etapa na vida dela. Nossa, deu um branco aqui. E aí o que acontece? Ela briga com... Ela tá ensaiando para uma peça dela lá, tal, num parque, e ela chove, ela vai para casa, chega molhada, aí toma uma bronca, ela briga, a madrasta briga com ela, porque eles vão sair, precisa que ela tome conta do irmão, o irmão ficou com o ursinho dela, que ele só dorme com o ursinho e tal. E ela briga, vai lá, toma o ursinho do irmão, o irmão começa a chorar, aí ela vira e fala assim, se os pais já saíram, né, que ela vai ficar tomando conta do irmão, aí ela fala assim, eu gostaria que os duendes te levassem. Porque ela tá lendo uma história sobre o Goblin King, né, que é o personagem do David Bowie, que tá muito legal nesse filme, hein? Aliás, o David Bowie tem algumas atuações muito legais. Tem um filme que eu vou fazer mais pra frente aqui de vampiro chamado The Hunger, que é uma história de vampiro muito legal, e o David Bowie é o vampiro, que é fantástico, sim. Nós vamos nos até o labirinto, porque tem bastante coisa para falar dele. E o que acontece? Os goblins vêm, sequestram o irmãozinho dela, e ela vai atrás, e ela vai tentar, e ela tem um tempo, aí o Goblin King aparece para ela e fala assim, não, você não tinha pedido para os doentes sumirem com seu irmão? Agora eles sumiram. Você não tem, agora acabou, já era. E aí ela tem um tempo para chegar até o castelo do Goblin King para recuperar o irmão. E aí ela vai. E aí você vai ter a viagem dela até lá. Ela vai seguir um caminho, um labirinto, né? Que vai levar até lá. A ideia do labirinto justamente para dificultar as coisas para ela e tudo mais, assim. Quando você olha o labirinto de fora, você vai perceber que o labirinto ele vai fazer voltas como se fosse o cérebro. Na verdade, ela está vivendo uma viagem dentro do subconsciente dela. No fundo, ela está dormindo e ela está sonhando com essas coisas. Como é que você vai saber disso? Porque tudo que tem durante a aventura tem no quarto dela. Se você prestar atenção, todos os grandes os personagens estão lá, o Goblin King está lá, a parte da história que tem lá que ela não lembra. Então ela vai dormir brava e está sonhando com essas coisas. Ela está sonhando e ela vai ter um pesadelo ou um sonho. Aí você vai ter assim coisas como as coisas não são o que aparentam ser. É muito legal. Logo no começo ela tá perdida no labirinto. O labirinto ela só consegue andar em linha reta, né? E aí ela encontra uma lagarta assim. E é legal no documentário aqui que vem, eles mostram como que os efeitos foram feitos. É tudo efeito prático, assim. Essa cena, por exemplo, depois que você vê como ela foi feita e você fica assistindo, fica muito bem feitinho. É óbvio, não é computação gráfica, mas se você olhar, é muito, muito, muito bom. A fotografia desse filme é legal, o modo como é a narrativa, ele não tem nenhum momento que fica muito assim chato. É óbvio, você tem que estar na brisa de fantasia, né? Não adianta você querer uma história do cotidiano, que não vai rolar aí, né? Você tem que estar aberto à fantasia, e aquela fantasia quase pueril, assim. Você vai ter um momento que vai ter o baile, por exemplo, que ela vai comer um pêssego. Então, assim, a referência do pêssego é da Branca de Neve. Ela vai ter 3 amigos que vão ajudá-la nesse caminho. Então você tem a referência do Mágico de Oz, né? Você vai ter cada um dos que vão auxiliá-la vão ser uma referência do Mágico de Oz, né? Tem um personagem que ele é recorrente lá, que ele não se acha bonito, ele é um anão lá, então e o Goblin King, que é o personagem do David Bowie, ele coloca para ele falar, você tem que prejudicá-la, senão eu vou te mandar pro lugar mal cheiroso lá e tudo mais, assim. Então é muito interessante. Tem uma cena que ela começa a cair, que tem as mãos, tem até o clipe, o Underground, por exemplo, que ele usa isso, assim. Então, são vários braços que eles formam o rosto e conversam com ela. Meu, é um puta de um bagulho
aparentemente simples, você vai ver depois dar um puta de um trabalho para fazer, para coordenar, para dirigir essa cena, mas que tem um efeito muito, muito legal. Tem vários videoclipes, né, do filme, assim, inclusive de fãs, e é genial. A cena do baile, por exemplo, se você prestar atenção na hora que ela tem o baile com... E aí ela tá perdida no baile, porque aí é que tá, ela tá vivendo essa transição de ainda querer ser menina, mas que ela tá virando mulher. E isso é muito doido, isso mexe com a cabeça dela. Então o baile, ele aparentemente ele é muito bonito. Só que se você olhar, todas as pessoas que estão no baile são os duendes. Eles estão usando, apesar de serem pessoas e estarem aparentemente muito bonitos, o rosto, ele é meio demoníaco, assim, meio da coisa meio grotesca dos duendes, do jeito que eles aparecem lá. Ou seja, é essa transição da perda da inocência. E na cena, quase perto do final, ela vai entrar no castelo. Quando ela entra no castelo do Goblin King, então vai ter uma batalha antes, muito louco, muito, muito bonito. E é legal, por exemplo, tem um personagem lá dela que vai ser tipo um Don Quixote, que ele é um cavaleiro, um cachorrinho, assim, ele é um cachorrinho. E ele monta no cachorro dela de verdade. Então, aí você vai percebendo essas coisas que estão em volta dela. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você sonha, por mais doido que seja o sonho, ele tira coisas do seu subconsciente, coisas que nem você notou direito, mas que elas vão, você vai pensar lá para poder criar essa realidade. E é o que ela está fazendo. E aí, quando ela entra no castelo do Goblin King, eles estão dentro daquele quadro do Escher, ou Esker, né, como alguns falam. Eu assisti um documentário dele na exposição dele aqui no Banco do Brasil há uns 10 anos atrás, maravilhosa, assim, olha, uma das 10 exposições mais lindas que eu vi na minha vida, assim, muito, muito louco. E tinha, você entrava, uma das coisas que tinha na exposição era você colocava um óculos 3D e você entrava nesse quadro, que vai ter a cena, e você vai andar tridimensionalmente dentro dele. É muito doido, era uma experiência muito legal. Eu fui com a Eliana e o Chucho Man, né? A gente ficamos 2 horas e meia na fila do Banco do Brasil, mas valeu, assim, foi dentro do cofre do Centro Cultural Banco do Brasil, era aquele quadro famoso do Ash, que ele tá segurando a bola de cristal, assim, que ele está refletindo nela. Então o que você vê no quadro, e era aquele ambiente, assim, eles fizeram dentro do cofre do Banco do Brasil, muito louco, assim, muito legal. E aí ela vai encontrar o bebê e vai resolver tudo isso, assim, é muito legal, então vale a pena. Eu recomendo Labirinto, do David Bowie, com a Jennifer Connelly, que era a paixão de todo mundo nos anos 80, né? E assim, presta atenção nessas referências. Tem Mágico de Oz, tem a Bela e a Fera, vai ter um pouquinho disso. Então ele vai fazer uma citação sutil de grandes obras da literatura infanto-juvenil, assim, e é um filme muito legal. E ele é um filme legal para criança, para jovem, para adulto. Você tem que estar com o coração aberto para isso, né? Você tem que estar com a mente aberta, que é o poema do dia. Na mente. Pior do que aprisionar o corpo, que tem seus limites bem claros e estabelecidos por regras da física e da monarquia, é permitir que as asas da mente sejam podadas e o voo do sonho seja impedido. Mas sinta a sua luta contra isso, e como voa cada vez mais alto e longe, com um sorriso mais constante e uma felicidade mais intensa. Assim são as aves realmente livres, pois alguns tomam os cantos desses pássaros engaiolados como agradecimento pelo conforto e segurança. Mas na verdade, observe-os. Eles estão de olhos fechados, bem longe dali, usando a sua mente fértil para de um modo fascinante se libertarem e viverem o seu sonho pelo infinito, mesmo que pareçam aparentemente engaiolados. Pareçam aparentemente, não ficou legal essa construção, preciso arrumar esse poema, hein?
E é legal, tem a coruja, né, que é o símbolo da sabedoria, que ela vai ser que ela vai aparecer no começo, ela que vai quebrar a janela da personagem lá da Jennifer Connelly. Como que, e o que é mais legal nesse filme é essa ideia de como que a mente constrói todo um universo, e você se aprisiona. Isso são os medos, são os receios, são as fobias, são os desejos, né, que a gente fala muito aqui no canal, são as obsessões, tá tudo dentro da mente da gente. E quem que está comandando isso? É alguém de fora? É um grande plano? Você tem espelho aí em casa? Grande abraço, se inscreva no canal, indique aí para as outras pessoas, dá seu like, seu dislike, comenta aí, que a gente se vê em outro vídeo daqui do Terra Firma Society.